que foi muito bom na semana passada. Nós estamos deixando vocês trazerem as perguntas que vocês tiveram, né? E aí a gente vai abrindo as discussões. Queria saber se alguém tem uma perguntinha aí. Alguém, Silvana, tem uma perguntinha, que eu sei que você tem um caderninho. Começa aí, Sil. Ah, Eu assisti, a Silvana ficou com um monte ainda que não tinha dado, né? Você tem um viu? monte, tem um monte, tem um monte. Pode começar, porque depois eu sei que a Fabiola acho que também tem, não tem, Fabiola? Alguma? Não sei se você comentou também. Tenho. Então aí, vou deixar vocês. Sil quer fazer, depois Fabiola faz. Ah, Fabião, pode começar, Fabião. Fabiola, então começa aí. Não estava preparada para começar, mas tá bom. Desculpa, Fabiola. Não, eu estava pensando em formular a pergunta, mas deixa eu ver se eu consigo. Porque assim, tem uma passagem de Jesus no templo, né, que me chama muito a atenção. É quando ele derruba as coisas dos cambistas, né, e aquela passagem. Porque assim, quando eu penso em Jesus né, a gente meio que se remete à cena e, né, a gente tenta seguir o exemplo, né, do amor dele, da misericórdia, tudo, fica bem fácil a gente se colocar ali, né? Agora, essa questão desse dia do templo, para mim fica muito difícil, porque assim, eu tenho um espírito meio bravo, né? Então, assim, não seria difícil eu fazer aquilo. Mas se eu fizesse, eu ia achar que eu estaria fazendo uma coisa muito errada. E mesmo que eu tivesse 100% de razão de ter feito aquilo, eu falaria, não, eu jamais poderia fazer aquilo, né? Porque a gente, não sei, tenta dialogar com as pessoas, né? Não. E aí, naquele contexto, eu percebo que, assim, não tinha nenhum discurso para Jesus fazer, nenhum diálogo para ele fazer, ele era para fazer aquilo mesmo. Aí eu fico, isso que me chama muita atenção, eu acho que é, então, não sei se vocês estão entendendo a minha dúvida. Fábio quer responder. Rodolfo, eu Vamos deixo lá. você. Vocês me Não que eu acho que ajudam. tem que chutar o pau da barraca toda vez, né? Agora pronto, É, Jesus fez, agora eu vou chutar o pau da barraca. Não, não é isso. Mas ele fez uma vez isso, né? Então me chamou muita atenção, é por isso que eu. é. Ele fez Não, é duas. bem. Ah, ele fez duas? Foram duas, não foram, gente? É, No no tempo foi final, um. do templo, sim. No tempo foi só, então foi um. Ali a gente, né, é bem interessante essa pergunta, Fabiola, porque é um comportamento não usual de Jesus, né? Assim, não é o que a gente vê no dia a dia, como você falou. Então, quando é alguma coisa mais específica, né, qual que é um bom princípio, né, quando a gente lê e tenta entender o que a Bíblia diz? A gente olhar o todo, né? Então, Jesus teve alguma razão por fazer o que ele fez, e como era Jesus, mesmo fazendo isso, né? E aí a gente tem que entender um pouquinho o contexto da época, né? Quem eram esses cambistas, né? Então a gente sabe, né, que olhando na época que Jesus vem, né, toda a liderança ali judaica era corrompida, né? Eles estavam mais interessados, né, no sustento deles, em manter a posição, em manter né, o benefício que eles tinham. E Jesus foi um grande intruso em tudo isso, né? Jesus denunciou essas coisas todas com as atitudes de amor e o cuidado que ele trouxe. Tanto é que eles nem reconheceram Jesus. Então, o que acontecia ali no templo? Né? As pessoas, né, iam no templo oferecer ali os seus sacrifícios por conta do perdão dos pecados. Né? Então, Jesus não tinha morrido ainda. Então, esse ritual, né, que a gente viu lá no santuário, e que depois no templo de Salomão e depois no templo de Herodes, ainda era válido. As pessoas levavam as suas ofertas para oferecer o sacrifício. Né? E vinham pessoas assim de todas as partes do reino de Israel. Porque quem estava ali em Jerusalém, né, tudo bem, podia fazer isso mais frequentemente. Mas por isso que todo judeu era orientado a vir, né, pelo menos 3 vezes, né, por ano ali a Jerusalém para, né, oferecer ali o sacrifício. E aí o que que a liderança fez? Como é que eles organizaram no sentido de benefício pessoal?
eles começaram a criar dificuldades, colocar alguns pedágios para esse povo. Então, primeiro, como é que as pessoas vinham? Eu não podia trazer o meu cordeirinho. Eu tinha que trocar as minhas coisas pela moeda do templo e, com a moeda do templo, comprar os animais que eram comprados só ali no templo. Então, a gente sabe, né? O dólar ali, as moedas, cada vez que você converte, você perde dinheiro. Então, na verdade, eles criavam uma série de dificuldades ali para as pessoas. Eles não estavam nem um pouco interessados no que estava acontecendo, no ritual que estava acontecendo ali, mas simplesmente no benefício pessoal. Então, quando Jesus vem, né, e ele até na descrição em alguns, estava olhando, acho que em João tem aqui, né, Jesus purifica o templo, mas nos outros evangelhos tem alguns que até diz que Jesus pegou um chicote, Jesus não bateu em ninguém. Né? Jesus não bateu em ninguém. Esse é o primeiro ponto. Jesus fez o quê? Ele derrubou as mesas dos cambistas. Ele estava aí, no final ele diz, né? Que para que vocês não. A minha casa é casa de oração. Deixa eu pegar aqui o texto. É... É... Não estou encontrando aqui. Mas Jesus derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Então, feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e lhe disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá, e aí é uma profecia de Jesus. Bom, então o que que Jesus faz? Ele vira isso. E para a gente entender uma outra coisa também, não era dentro do templo. Dentro do templo era só o sacerdote e o sumo sacerdote que entrava. Então era no pátio, era naquelas ruínas, né, que circundavam o templo ali, que era onde se trocava, se fazia essas trocas. Então Jesus está fazendo isso de uma forma contundente para mostrar para o povo que, olha, vocês estão, né, estão sendo as pessoas, os intermediários aqui entre o povo e Deus, atuando de uma forma totalmente egoísta. Então, Fabiola, eu vejo dessa forma, né? Jesus denuncia ali essa opressão e exploração dos pobres e das pessoas que estavam ali, né? Tendo dificuldades para oferecer os seus sacrifícios. Então, Jesus não bate nas pessoas, Jesus não foi rude com as pessoas, ele simplesmente colocou ordem na casa de uma forma contundente, porque, né, naquele momento precisou. Rodolfo, help. É, tem alguns pontos importantes nesse acontecimento. Primeiro, que Jesus manifestou ali ira e raiva, né? E se a gente lê aí em geral a Bíblia, a gente é alertado e o próprio Jesus alerta quanto a isso, quanto à ira e à raiva. E aí tem um texto ainda no Novo Testamento, mais adiante. Agora deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Lá em Efésios, capítulo 4, versos 26 até o verso 32. A gente lê lá: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí ainda, se a gente quiser ver alguma passagem que o próprio Jesus fala a esse respeito, lá em Lucas 6:29, lá ele disse assim: Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Parece um pouco contraditório com o comportamento de Jesus. Mas se a gente analisar com cuidado o comportamento de Jesus ali, primeiro de tudo, voltando lá para Efésios, tá? Irai-vos e não pequeis. Então, não está dizendo que a gente não vai
sentir ira, nós não vamos ficar irados. O cuidado ali é com o pecar. E aí é importante a gente ter atenção para alguns fatos ali que aconteceram. Primeiro, Jesus agiu ali em defesa da situação, em defesa da casa do pai dele, em defesa do templo. Lá em João, no verso 17, ali ainda tem uma menção de outra passagem das Escrituras, né? Lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, Jesus agiu ali em zelo pela casa de Deus, em zelo acerca do templo, do que acontecia ali no espaço do templo. Tá? Bom, agora, ok, Jesus ficou irado. E essa ira transformou-se em pecado ou não? E aí é que é interessante analisar a história, né, o contexto. Então Jesus ali virou as mesas, derrubou o dinheiro, ordenou que eles saíssem e se retirassem dali, mas a gente não tem nenhuma agressão à pessoa. Então Jesus não agrediu ninguém fisicamente. Jesus também ele teve um controle, ele ficou irado, ele agiu fazendo o que ele julgava ser certo ali naquele momento, então tirando aquelas pessoas dali. Então dá para ver que o negócio não chegou ao ódio, ao mal se manifestar ali, ou seja, ele não agrediu nenhuma pessoa fisicamente, ele não deve ter guardado rancor, tá? E então foi aquilo, o sol não se pôs sobre a cabeça de Jesus com a culpa daquilo que ele fez. Ou seja, ele agiu dentro de determinados limites ali, tá? Ali, a gente pode dizer que as consequências daquilo que Jesus fez foram, na verdade, por piedade em relação às pessoas que precisavam usar os serviços no templo, tá? Ele estava expulsando aquelas pessoas que estavam se aproveitando das situações das outras pessoas que precisavam oferecer sacrifícios ali no templo. Então, só queria comentar sobre isso daí. A ira, Sim. tudo bem. Transformar a ira em pecado, aí já é uma coisa que não é moral. Né? Com isso que a gente deve cuidar. E parece que Jesus andou aí bem no limiar, né? Um pouquinho mais, ele romperia aí a linha do que seria aceitável e do que não seria aceitável. Bom, Jesus, por outro lado, era o Filho de Deus, ele tinha autoridade sobre isso, tá? Mas ele estava ali na pessoa, estava ali como ser humano. Ele tive bem a Então, natureza humana de Cristo, pelo fato que ele se irou, que ele ficou irado com a situação, ficou indignado com a situação. eu acho isso a gente não pode esquecer. O Jesus, na vida que ele viveu, era humano, com tudo que ele, mensageiro do Deus, sabe? E se ele não acha isto certo, a gente fica zangado, fica irado. Eu acho humano, e ele era também, né? Perfeito, Omar. Por exemplo, tem outras passagens que, né, a descrição, ai de vocês, escribas e fariseus, quer dizer, é uma reação. Só que a gente não pode esquecer que Jesus ele não tinha natureza pecaminosa. Então ele não, a gente, como a Fabíola falou, a gente já chega esgana ali, né? Já dá vontade de esganar ali, né? Não, ele fazia isso com amor, por amor aos oprimidos e por amor àquelas pessoas também que estavam numa situação, né, fazendo o que não era correto. Eu Boa noite, só queria. pessoal. Pode falar, Jane. Oi, Jane, boa Posso fazer? noite. Oi, Tudo Jane. bem? Boa noite, gente. Desculpa a minha voz aí, mas eu só fazer um paralelo que não tem assim nada a ver com o fato da Bíblia. Mas meu marido fez ele foi de bike até Aparecida, né? E aí ele até me falou assim, nossa, chegar como é que fala? Basílio. Oh, meu Deus. Isso, na Basílica, ele falou pra mim foi decepcionante. Por quê? Embora seja um lugar assim suntuoso, né, que eu cheguei lá, eu ia assim, sei lá, sentir uma energia né, o que todo mundo fala e tal. Pra mim foi decepcionante de tanto cambista não, pessoal que vende coisa, né, e santinho e não sei o quê, e de forma agressiva eles chegam te abordando e quer enfiar aquelas coisas em você e tal. Quando eu vejo essa passagem, eu imagino isso. Você chegar num templo que é para ser de meditação, de adoração e tal,
e ficar com esse povo enchendo o seu saco, né, no sentido literal da palavra, te irritando, e porque foge do propósito, concorda? Então, eu só me lembrei desse fato aí, e quando eu vejo Jesus tendo essa reação, quando, né, penso, eu acho que é uma coisa que faz sentido, né? As pessoas estavam usando do tempo, talvez, para outras finalidades. Não sei, no meu ver, tá, gente? Mas eu vou só pegar um gancho do que você falou, só do que todo mundo falou aqui. Algumas coisas que vocês falaram que ficaram aqui na minha cabeça. A gente geralmente, igual a Fabíola falou, quando a gente lê, a gente faz uma identificação e uma projeção. A gente às vezes tem esse mecanismo, né? Eu, se fosse no lugar de Jesus, a gente, ao ler sobre Jesus, a gente tem esses mecanismos, né? De tentar com que lente eu estou lendo isso. E normalmente a gente lê com a lente das nossas compreensões e a lente do que a gente tem hoje, basicamente de background ideológico, né? De visão de mundo. Então, a gente lê a Bíblia muito com esse viés. Então, é importante, como o Fábio disse, e o Rodolfo, o contexto. Entender o contexto do que estava acontecendo ali. E, às vezes, né, assim, a gente tem uma ideia de que irá é pecado, né? A gente tem ideia. E, assim, eu queria só pontuar que Deus criou a gente com todas as emoções, né? E quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê, sempre a Bíblia, a gente vê Deus também nos escritos tendo as emoções. Então, assim, não significa, a gente tem essa ideia, é uma ideia muito presente hoje, principalmente no mundo ocidental, assim, contemporâneo, de que emoções como tristeza devem ser banidas, emoções como ira, medo devem ser banidas. E não, a gente foi feito com essas emoções. O problema é que a gente tem um péssimo gerenciamento de emoções. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tende a identificar que ali Jesus teve um péssimo gerenciamento de emoções. Ele foi perfeito na atuação, inclusive, porque foi totalmente consonante com tudo que ele fez. A gente às vezes dá o foco na reação dele. E o foco, na verdade, é como o Fábio falou, era no pecado. E em toda a Bíblia, se tem uma coisa que Deus reage frente ao pecado, é irou. É irou o Senhor. Irou o Senhor. Então, ele foi perfeito na atuação em conformidade com a Bíblia. Deus sempre se ira contra o pecado, não contra o pecador. E o que eles estavam fazendo ali fere os principais, os primeiros mandamentos, né? Assim, é um pecado que assim, fere o significado de não tomar o seu Deus em vão, né? No nome de Deus em vão, né? De como que estavam ali fazendo baixaria, né? Então, assim, ele interrompeu. E é interessante que a ira, para nós psicólogos, ela é fundamental para a mudança. Se você não se irar na sua vida, você não muda, você não reflete, você é passivo. Então, o que ele fez ali de ira, na verdade, ao meu ponto de vista, não é que ele era humano no sentido de que isso não é bom. Na verdade, é muito bom irar. A gente foi criado para irar, mas é de uma forma correta, como foi colocado pelo Rodolfo. E o que ele fez lá é digno, é coerente com toda a ação de Deus frente ao pecado. Ele se ira, porque ele não anda no mesmo, na mesma pinguela que o pecado. Só queria complementar. Eu achei que agora sim, agora eu consegui, porque a verdade é que é isso mesmo que você falou, que o pecado não é a ira, o pecado. Agora eu entendi. Porque para mim, na minha ideia, todas as vezes que eu fiquei brava na vida, eu falo, não, isso é pecado. Então, acho que esse é o ponto. O problema é você é, focalizar isso errado, né? Irá contra o pecado, né? Não contra a pessoa, os pecadores, somos nós, né? Eu acho que agora sim. Porque a gente tem isso na mente mesmo, né? De que a ira é pecado. E era essa a minha questão, na verdade. É isso mesmo. Não, Obrigada. e Ká, que nem, por exemplo, se colocar uma situação de hoje em dia, né, que nem, ele não bateu em ninguém. Você pega uma situação, sei lá, você pega com um cara que tá sequestrando uma criança, a primeira coisa que você vai fazer é ir em cima dele, bater nele para largar a criança, não é? É por um outro motivo. Não é, cá, você foi agressiva ou você foi, não, você tá salvando alguém ali, né?
Então, você está contra o pecador, você está contra o pecado, só que o motivo, né, que nem vocês falaram, o contexto todo ali, é, tá tudo bem, tá tudo É, bem. é isso. É isso, no sentido de que ele ira contra o pecado, contra o pecado, não contra o pecador. É sempre o pecado. O que fere a justiça de Deus é o pecado. Então, assim, e a gente tende a achar, é bem comum, a gente tem um problema muito grande disso, de que as emoções negativas devem ser banidas, né? Então, assim, isso é muito, muito errado. Principalmente, igual eu falei, no mundo ocidental, capitalista, é essa questão de que você deve estar sempre feliz, e se você não está feliz, tem que tomar um remedinho. Se você está triste, então você tem que tomar um remedinho, e não integrar todas essas emoções que Deus criou e que Ele tem. A gente não tem, a gente hoje em dia, em relação a sentimentos, e gerenciamento de sentimentos, é muito ruim. Então, assim, o que a Fabíola disse, que agora ela entendeu, eu acho que também diz respeito, assim, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente vai ler muito com a nossa lente atual, né? A gente vai ler muito com a nossa visão de mundo, da forma que a gente está inserida. E é um exercício nosso, assim, sempre de, ao ler a Bíblia, tentar ali, que é aquilo que a gente já falou até na quarta-feira passada, tentar entender o contexto, pedir direcionamento do Espírito Santo, comparar os textos para suavizar essa visão de mundo que a gente projeta mesmo, não tem como, a gente projeta ali, para a gente tentar entender a verdade que está ali no texto, que essa verdade não muda. Karine, tem uma outra passagem de Jesus que até me assustou. É quando Pedro chega para ele e fala: Mas como que o senhor vai. Acho, lembrar. Como que você vai entrar, o senhor vai entrar em Jerusalém se as pessoas estão querendo pegar, lembra? E ele vira para Pedro e fala: Sai daqui, Satanás. Ele fica tão bravo. Vocês estão lembrando da passagem? Aquilo me assustou. Eu disse: Nossa, como ele é bravo. Mas, quer dizer, eu Quando a não gente vê o bastidor, não, tá perfeito, Suzana. É que quando a gente vê o bastidor, aquilo estava próximo já da última viagem de Jesus para Jerusalém para ser morto. Então, quando a gente olha os bastidores, o que estava gerando? Isso quando a gente estuda Daniel, a gente vê muito, né? Que na verdade, quando a gente abre as cortinas, existe um mundo invisível, né? Entre as forças do bem e do mal que estão tentando nos influenciar. Esse grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre a verdade e a mentira, está onde? Está aqui, ó, né? Em última instância, quer nos fazer nos posicionar de um lado ou de outro. Então, esses poderes atuam. Então, o que estava atuando lá na consciência de Pedro? Não, não. Fala para Jesus não ir, não precisa morrer. No fundo era isso. Senhor, não precisa morrer. Que isso? Onde já se viu? Na verdade, provavelmente devia ter um bastidor ali, né, de Satanás dando uma sopradinha para Pedro, tenta fazer ele mudar de ideia, que ele não precisa morrer, né? Que eram as tentações que a gente estudou. E foi isso. Você não precisa ir para o Calvário, você não precisa dar a sua vida. Você consegue resolver isso de uma forma muito mais tranquila. Me adora aqui. Mas é sempre uma mentira, né? É sempre isso revestido de uma grande mentira. Então, imagino eu que nesse caso, Suzana, é por aí, né? Que Jesus foi contundente, mais enérgico, porque realmente, né, era um momento crucial da volta dele para Jerusalém, já para ir para o Calvário. Então, Satanás estava fazendo de tudo. Imagina, durante 3 anos, durante 33 anos, ele tentou fazer Jesus desistir, mudar de ideia, né? Perdeu o foco. E agora, nos momentos finais, talvez nas semanas finais, precisamos até ver a cronologia, mas talvez na semana final ali, né, ele estava tentando, até usando os discípulos para fazer ele mudar de ideia e do ponto de vista humano repensar, né? Então, vejo por aí. Pois é, é E importante que isso ali era uma tentação direta para Jesus, ele reconheceu isso. Lá em Mateus 16, 22 a 23, que é uma das passagens onde é citado isso nos evangelhos, lá Pedro chega, fala com Jesus, e aí Jesus, voltando-se para Pedro, disse, né, ele chega ali, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então, primeiro de tudo, olha, Pedro pede para que ele tenha compaixão dele mesmo, tá? O próprio Jesus. E Jesus coloca ali aquilo como sendo uma tentação para ele, ou seja, ele estava sendo tentado naquele momento, né? E Pedro estava convocando ele a se desviar do seu propósito. Diz ali, não cogita coisas de Deus e sim dos homens. Então era realmente uma ação direta de Satanás ali, né? Ele estava servindo como um instrumento para que Jesus fosse tentado. E agora me lembrei de um outro momento com o mesmo personagem com Pedro, quando eles estavam lá em Tiberíades, né? Tiberíades não, aquela cidade que tinha as manifestações espirituais lá, esqueci o nome agora. E aí Jesus leva os discípulos para lá e diz para ele, vira para eles assim, fala, e todo mundo, o que as pessoas dizem de quem eu sou? Ah, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. Tá, e vocês? O que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus, o Deus vivo, o Filho de Deus. E aí Jesus vira para ele, falaste bem, o Espírito te revelou isso. Então aqui a gente vê, né? Esse bastidor ali, realmente das influências, quando a gente se abre para uma ou para outro lugar, né? E Jesus identificando essas coisas. Eu só ia complementar que aqui ele não chamou Pedro de Satanás, ele falou com Satanás mesmo, ele não chamou Pedro de Satanás, é como o Fábio disse, ali ele evidencia a influência do Espírito e a influência de Satanás na nossa mente. Pedro ali, novamente, era uma pessoa e ele reflete a nossa natureza, nós somos pessoas, mas ou nós estamos sob influência do Espírito ou sob influência de Satanás. A Bíblia sempre foi clara disso. Então, naquele momento, em um instante, a gente vê Jesus evidenciando para ele. É como se fosse até uma aula didática. Agora você está sob influência do Espírito. Aí, um segundo depois, agora você está em influência de Satanás. E isso acontece conosco, né? Então, assim, nesse momento ele pediu para Satanás sair, entendeu? E ele tem poder, né, para fazer realmente isso, né? E é o que acontece com a gente. Na hora que vocês falaram isso, eu lembrei de várias situações comigo e até algumas recentes em que eu orei para Deus e pedi, Senhor, tira Satanás daqui. Entendeu? Então, assim, com o tempo, a gente vai aumentando a nossa percepção de algumas coisas, tá? Vocês vão ver, assim, que com o tempo vocês vão tendo percepções. E eu já orei e falei, Senhor, porque eu não tenho poder para falar ré Satanás. Não tenho. Quem sou eu na fila do pão? Sou nada, né? Então, eu pedi para Deus e orei. Falava, Senhor, eu estou sentindo uma coisa muito estranha e se for força do mal, tira daqui, entendeu? Então, assim, quanto maior compreensão a gente vai tendo, a gente vai percebendo essas influências também. Perguntas? Só uma curiosidade, ele é interessante que nesse contexto aí tem um trocadilho ali com Pedro, né? Que ele diz, tu és para mim pedra de tropeço. Então, nesse momento ali, era uma pedra de tropeço. Posteriormente, Pedro é a rocha, a pedra, né? Ah, ele fala, tu és Pedro, né? E aí ele se refere a ele mesmo. E sobre esta rocha edificarei. Então, ele sempre faz alguns trocadilhos aí com questão de pedra, de rocha, né? E nesse momento ali, a característica de Pedro era a pedra de tropeço, né? Ele estava sendo usado dessa forma. Interessante prestar atenção, às vezes, nessas coisas meio sutis que aparecem ali. E nas pedras de tropeço que às vezes aparecem para a gente achando que estão querendo Especialmente. ajudar, e as pedras de tropeço não estão querendo ajudar, não. Né? Assim, se você vê a frase de Pedro, é uma frase de incentivo, coach, né? Coach total. E aí pode ser, na verdade, pedra de tropeço, né? Então, assim, discernimento para a gente estar sempre amparado com Cristo, porque pode ter uma aparência de muito bom, mas pode ser pedra de tropeço na nossa vida. Ou pior, né, Karine? Eu posso ser pedra de tropeço para outro. É Né? E verdade. acho que esse é a dureza, hein? Já pensou? E a gente com as boas intenções, e Pedro tinha boa intenção. Senhor, para quê? Não vai morrer. Quando a gente, né,
Está desconectado. Esse era o dia a dia de Jesus do coach com os discípulos. Não percam a conexão. Não percam, né? João 15, né? Estejam ligados à videira. Quando eles perdiam a conexão, dava essas tropeçadas aí, né? Então, esse era o dia a dia de Jesus com a equipe dele lá. E agora você falando isso, eu falei, gente, quantas vezes já fui pedra de tropeço, viu? Se Pedro foi, imagina eu. Mas eu já fui. Agora você veio me umas 3 situações aqui que eu falei, olha, que eu já fui pedra de tropeço. Quer ver um exemplo? Com os filhos. Quantas vezes nós pais somos, né? A gente perde a paciência, a gente não sei o quê, a gente somos humanos, né? Mas o bom é que Deus corrige e vai nos reorientando aí, porque às vezes dá vontade de fazer como Jesus queria fazer lá, né? Dar uma esganada, assim, mas eu te falei, mas enfim, né? Que Ele nos dê forças para não sermos pedras de tropeço. Posso fazer a pergunta? Passa. Pode. Mateus 8,10. É Jesus falando. Aí ele fala assim, 8,11. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora. Quando ele se refere ao Oriente, a gente pode pensar em Tibete, Buda, é isso? É isso que vem na minha mente. E esses súditos do reino que não vão entrar, quem são eles? Começar, Fábio? Vai lá, Rodolfo, vai lá. Já tá. Vai lá. Primeiro, aqui a questão de Oriente e Ocidente, a gente não tem nada específico em relação ao que, na verdade, quer dizer de um todo. Então, todos os estrangeiros do Oriente e do Ocidente, ou seja, de ambos os lados, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, para quem que havia sido feita uma promessa? Nós tivemos ali a aliança com Abraão. Após o dilúvio, a gente tem a aliança abraâmica. Deus prometeu para Abraão que ele seria um pai de uma grande família e que através dele o mundo seria glorificado, tá? E então os descendentes de Abraão tinham um lugar especial no reino de Deus. Havia um propósito para eles no reino de Deus. Mas o que Jesus está colocando aqui é que houve ali uma rejeição e a gente pode ver o contexto aqui anterior, tá? Ele está no contexto aqui falando sobre a cura de se não me engano, aqui era deixa eu até ver aqui, mas se não me engano era do centurião, não era? Era do Servo do cunhado centurião, isso mesmo. Servo do centurião, né, que era um oficial romano, não era judeu, tá? E que ele teve fé em Jesus, ele acreditou, e então aí Jesus está falando, né? Ele diz que nem em Israel achou fé como aquela do centurião, e então na sequência ele emenda, né? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, quer dizer, de fora do povo de Israel, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, que é onde se esperava um lugar de honra ali para os israelitas, tá? Então, os judeus, especialmente, criam por direito ser esse o lugar deles. Mas aqui a gente vê que existe que a salvação não é uma exclusividade deles, especialmente ali nesse momento, nesse contexto da história. E depois vem a parte aqui de, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Então, da mesma forma que pessoas de fora do povo de Israel, que era aquele povo que foi separado para representar na terra o reino de Deus, da mesma forma que pessoas de fora ocupariam lugares, também pessoas do reino de Israel, do meio ali dos judeus, seriam lançados fora, ou seja, pessoas dentro dos filhos de Deus, dos filhos de Abraão, tá? Não acreditaram, rejeitaram a Deus e seriam então lançados fora. Então a ideia principal é essa daqui. Primeiro,
deixar claro que a salvação não era exclusividade dos judeus, e segundo, deixar claro que pessoas de fora vão ocupar lugares e pessoas que eram ali de dentro, tá, seriam lançados fora, ou seja, não teriam a salvação. Então, isso era para tirar um pouco esse exclusivismo que o judeu tinha ali acerca da salvação. O Rodolfo foi perfeito aí na resposta. E olha o escândalo que era para um judeu, e era esse exclusivismo que Jesus estava querendo tirar. Um judeu não se sentava à mesa com um gentil, jamais. Tanto é que Pedro, mesmo depois, né, do início da igreja, quando o evangelho já estava sendo pregado aos gentios, Pedro vai, visita as igrejas tal, né, tinha muita dificuldade, não se juntava com eles, daí Paulo repreendeu a Pedro. Paulo diz, repreendia Cefas na frente de todo mundo, né? Repreendia Pedro na frente de todo mundo. Ele tem aquela visão do lençol, né, mostrando essa universalidade do evangelho. Então, era um escândalo, né? Jesus dizer, olha, na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, que eram quem? Que eram depois de Deus no céu, eram as figuras mais importantes para eles ali na história deles. Nessa mesa vai se sentar outras pessoas. E vocês, com esse tipo de atitude exclusivista, vocês estão perdendo lugar à mesa. Então Jesus deu a real, né? Mostrou a realidade da coisa, né? E quando fala os filhos do reino, quem são os filhos do reino aqui, né? Nesse contexto de Jesus, eram aqueles aos quais foi depositado o privilégio de receber Jesus como Messias, que era o povo judeu do primeiro século. E vocês não estão enxergando a riqueza que tem na mão de vocês. Então esse reino vai ser tirado de vocês. Como é que a gente transfere isso para os nossos dias aí, um pouquinho na linha do que a Silvana comentou, né? Então, o Oriente significa, né, os budistas, outras coisas. O evangelho ele é universal, né? Ele deve ser pregado de forma universal e é o que está lá no final, né, na grande comissão. Esse evangelho do reino deverá ser pregado a todo mundo, né? Então, o que a gente entende disso? Deus tem pessoas sinceras em todos os locais, em todos as religiões, as manifestações religiosas, assim como tem não sinceros dentro do próprio cristianismo. E só que, qual é o ponto? Vai chegar um momento que Deus vai chamar essas pessoas. Isso a gente vê lá em Apocalipse 19. Sai dela, povo meu. Quer ver, ó? 19 não. 17. Não sei se eu vou encontrar o verso agora, mas vai chegar um momento que Deus vai dizer, olha, meu povo, sai daí, porque vocês são o meu povo. E aí essas pessoas vão ter oportunidade, diferente da que a gente está tendo hoje, de conhecer a verdade bíblica do Evangelho. Né? Então, eu vejo por esse lado Apocalipse também. 18, Qual, 18, Rodolfo? verso 4. Apocalipse 18. 18, verso 4. Isso, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Aqui está falando da queda de Babilônia. O que é a Babilônia? É um falso sistema de adoração que está sendo construído e que vai ser pleno nos últimos tempos. Nos últimos tempos vai ter só duas posições, aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem a Deus. E é para esses que ainda estão enganados dentro desse sistema falso de adoração, Deus vai chamar, né, para mostrar qual é o verdadeiro caminho. Exatamente. Obrigado, Rodolfo. É isso aí mesmo. É isso que eu estava procurando. Foi perfeito vocês dois. Gostei muito. Uma outra frase que me chamou muita atenção, logo em seguida, ainda no capítulo 8, que ele fala: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Essa frase a gente já discutiu uma época, mas eles podiam elaborar um pouquinho mais? Que verso que é? É o 8.22. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ah, eu tenho minha ideia. Vamos lá, Karine, pode começar. Deixa eu ver aqui o contexto. Aqui, aí é bem interessante entender o contexto e a cultura da época. Ele chama uma pessoa, e aí o cara fala: não, então peraí, deixa eu falar.
cumprir o ritual de morte, depois eu já venho. Fala, deixa que O os... 8, verso 18, se eu não me engano, né? Isso. Ai, É mais... Rodolfo, vai então, porque você já até falou que tem da cultura aí. E fala você, que depois eu falo. Porque o meu é uma interpretação mais de como eu vejo. Não, mas pode falar, Karine, melhor. A gente vai acrescentando aí os dados. Tá, vou falar como eu vejo, pode ser. Aí vocês vão complementando, tá? Que é uma roda viva. Só fala que livro que é? Mateus 8. Mateus Ah, 8, 20. tá, Peraí, deixa eu só. 8:22. Isso. tá. Obrigada. É o que eu gosto. Aqui, vou falar o que eu entendi, tá? E outro dos discípulos, no 21, e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que às vezes a gente quer fazer alguma coisa antes, resolver alguma situação antes de seguir a Jesus. O convite de Jesus, segue-me, é um convite imediato, né? Então, assim, é sempre para você abandonar o seu eu, né? Abandonar assim, vamos pensar, o seu egoísmo, a sua forma de ver o mundo, e é um convite do segue-me. E esse discípulo falou para deixar ele sepultar primeiro o pai. Não é que o pai tinha morrido, acabado de morrer. Ele queria esperar o pai dele morrer. Ele falou assim: ó, espera meu pai morrer. Assim que meu pai morrer, eu vou e te sigo. Deixa eu só assim casar, resolver minha vida, pagar meus impostos e tal, e depois eu te sigo, né? Que é o que está colocando aqui no texto. E aí Jesus fala, replicou-lhe, porém Jesus, segue-me, né? De novo a palavra, o imperativo, segue-me e deixe aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Assim, uma coisa que eu tenho lido na Bíblia e que tem tido a minha compreensão, assim, a minha compreensão a respeito disso, é que todos estamos mortos, mesmo estando vivos, se a gente não estiver conectado à videira. Pode ser que eu esteja errado aqui, tá bom? Mas é só uma análise que, assim, eu fico pensando assim. A Bíblia vai dizer de um outro texto que quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. Então, assim, o estar conectado com Cristo é o que define a sua existência. Então, assim, deixa os mortos, deixa esses que não estão conectados comigo, que eles se virem. Você está querendo estar conectado comigo, então vem. Então, deixe os mortos, deixe aqueles que não estão conectados comigo, para eles enterrarem os próprios dele. Agora, você que quer estar conectado comigo, vem e me segue. Eu não sei se ficou, ficou uma interpretação filosófica, gente. Agora eu vou deixar, né, o Rodolfo e o Fábio continuarem com uma definição mais bíblica. Mas acho que é a questão assim de como a Bíblia vê o morto e o vivo, né? Assim, mesmo para quem está conectado a Cristo, mesmo que você morra nessa terra, você está vivo de uma certa forma, você está apto à vida eterna. Agora, quando você tem uma existência longe de Deus, você pode até estar vivo, mas você está morto, né? Você está morto, assim, sua existência é só você está nesse estado vivendo uma vida, mas você está morto perante a grandiosidade do plano de salvação e com o background da vida eterna. Agora é Tá com bem, vocês. tá bem lacaniana hoje, hein, cara? Hoje eu falei que eu estou filosófica, por isso que agora eu vou pedir ajuda aos universitários para transformar, Não, na deixar. verdade é assim, a gente precisa entender como que era um sepultamento lá para um judeu, né, do primeiro século. É totalmente diferente do nosso. Lá eles não punham em caixão e botava, não se enterra, né, defunto lá no Oriente Médio. O que que acontece? As pessoas envolvem num lençol, levam para uma sepultura, no caso na época Jesus nas rochas, nas pedras, assim ficava lá. Depois de um ano ou mais, aí eu não sei exatamente quanto tempo, depois de um ano ou mais, depois da decomposição, o filho mais velho tinha a responsabilidade de ir lá, recolher os ossos, colocar num ossuário, né, uma caixinha ali, colocava os ossos, e aí sim era o sepultamento né, do falecido. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus tem essa imagem na mente.
quando ele fala, não, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. O sepultamento só acontecia 1 ou mais anos depois. Quer dizer, ele está procrastinando uma decisão de seguir a Jesus. Porque o contexto aqui mostra, né? Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Olha no verso 18, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse por outra margem. 19. Então, aproximando-se dele, um escriba disse, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, Jesus está dizendo, você quer me seguir? Mas me seguir exige decisão em que momento? Agora. E aí ele dá esse exemplo. Então, quando ele diz, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, ele está com essa imagem, né? Que é 1 ano ou mais depois para recolher os ossos. Então, aqui é adiar um momento de decisão de seguir a Jesus. Eu vejo por esse lado. Mas e essa frase? Deixe os mortos sepultarem seus mortos. Aqui já é mais difícil, Silvana. Porque é isso que ele fala, não é? Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. O que eu tiro daqui, né? E aí a gente tem que ter o contexto. O que é morto na Bíblia? Onde estão os mortos na Bíblia? Né? A Bíblia é claríssima em dizer que a morte é como um sono. Os mortos não louvam a Deus, os mortos não sabem coisa nenhuma, nenhum plano, nenhum projeto é executado pelos mortos. Os mortos estão mortos. Então, quando ele diz, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, talvez o que ele esteja dizendo? Não se preocupe com isso, né? Os mortos não significa nada. Deixa lá, deixa que ele vai ficar da mesma forma com que os que já estão mortos. Não sei, pensando alguma coisa por esse lado aí. Não significa de forma literal isso, né? Acho que esse é o ponto, não é de forma literal, Sim, né? sim. É uma ênfase que Jesus está dizendo, não, deixa os mortos com os mortos, né? Eles se resolvem, né? O importante para você é tomar a decisão agora. Vejo por aí. Ok. O contexto ali é claro que Jesus não está falando sobre a morte em si, ele está se referindo à situação daquele discípulo, né? Como a Karine evidenciou logo no início ali, o pai daquele discípulo aí não estava necessariamente morto naquele momento. E há evidência de que ele não estivesse morto. Porque se ele tivesse morrido ali imediatamente, há pouco tempo, a cerimônia ali de depositar o corpo no túmulo, que é o que acontecia inicialmente, o discípulo não estaria ali à beira da estrada com Jesus, ele estaria nessa cerimônia lá, não estaria ali naquele momento, tá? E aí tem esse período aí de 1 ano ou 2 anos em que o corpo ficava lá no túmulo para depois ser sepultado, depois ser colocado no ossuário e ser sepultado. Então, primeiro, se o pai ainda não estava nem vivo, né? Aliás, desculpa, nem morto, então ele está querendo adiar isso daí para um dia depois, quando agora eu tenho que tomar conta do meu pai, depois que ele morrer eu vou te seguir, tá? Segundo, esse processo aí de ele faleceu, teve uma cerimônia fúnebre e depois ele vai voltar 1 ano depois para enterrar. Isso não seria uma desculpa para uma coisa que foi feita, que seria um apelo para aquele momento, um apelo instantâneo, siga-me. E aí vem o deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Aqui é que vem uma frase de Jesus novamente que pode parecer ríspida, tá? Mas que ele não está falando exatamente dos mortos sepultarem os mortos, né? Ele está falando justamente de deixe o que não tem nenhuma ação junto com o que não tem nenhuma ação, tá? Ou seja, não interessa o sepultamento do seu pai agora. Interessa que você siga-me nesse momento. Mais ou menos essa a ideia ali do que Jesus está dizendo naquele momento. E isso a gente pode ficar mais claro conhecendo bem a cultura ali, o contexto do que acontece nos sepultamentos, que é isso, ele está adiando indefinidamente ali, em algum momento eu vou te seguir, mas não estava colocando, ou seja, ele estava querendo fazer um compromisso, eu vou te seguir, tá? Mas não agora, em algum momento eu vou te seguir, mais ou menos essa é a ideia. E eu só pontuaria que esse é um exemplo clássico de quando não é literal, né? Que o Fábio falou assim, e como entender isso na Bíblia, né? Quando a gente fala assim, desde que os mortos enterrem os seus próprios mortos, a gente vê uma leitura disso, a gente está fazendo uma leitura espírita,
E a Bíblia é totalmente contra a questão de alma, né? De morto que tinha naquele momento. Então, o Fábio até pontuou muito bem. A Bíblia vai dizer que a morte é um sono e não tem consciência, a pessoa não tem nada, né? Então, assim, é um sono. Ela está sem consciência. Então, é importante ter esses backgrounds até para entender aonde que é um sentido de metáfora e aonde não é um sentido de metáfora. Né? Porque tem muita gente, a gente está rindo aqui até brincando, mas tem muita gente que lê isso, pega esse texto e falar, aí, tá vendo como Jesus falou que tem espírito, que tem, né, o morto pode enterrar outro morto, e não entendendo o contexto. Eu acho que esse até versículo é interessante para a gente entender a questão da metáfora da Bíblia, como a gente pesca. E tanto é que eu, Fábio e o Rodolfo, os três fomos para o sentido, para a gente era óbvio que era metáfora. Mas vou dizer para vocês que tem muita gente que pode recortar isso e usar isso fora de um contexto baseado que, ó, viu, ele está falando nisso, né? Mas tem que ter todo o que a gente já sabe de Bíblia, né? O contexto. Então, uma das aplicações que alguns teólogos fazem é de que isso dali, essa frase, ela se refere a coisas que não teriam valor no mundo espiritual. Então, ele associa ali a questão de estar morto com alguém que está visando só o mundo material. Então, deixe essas pessoas para lá e venha. É mais ou menos isso. Deixe os mortos É, sepultar os seus próprios mortos, seria isso. Deixe aqueles que já estão espiritualmente mortos e siga-me. É eu isso que eu posso queria fazer falar. só uma colocação. Assim, eu lendo, tá? Na minha ignorância aqui bíblica, mas quando eu leio e que ele fala, porque os fatos acontecem assim, quando a gente começa a ler as passagens, é tudo muito imediatista, né? Então, quando o discípulo fala assim, Senhor, permite que antes eu vá sepultar o meu pai, ou seja, ele está seguindo Jesus. Aí pode Uhum. ser que o pai dele tenha morrido, né? Eu não sei qual que é mas assim, a cronologia, mas assim, desde que antes eu vá sepultar meu pai. Então, aconteceu, certo? E aí, quando Jesus fala, é, segue-me, deixa os mortos sepultarem os mortos, é justamente isso. Ele morreu, acabou. Então você não, você tem um futuro brilhante ao meu lado. Você não precisa ficar preso a uma pessoa que já morreu. Para mim, é isso. É muito, muito, assim, o que realmente aconteceu. Sei lá. Isso é uma coisa que a gente consegue interpretar. Agora, aí É, que você tem um conhecimento de grego e dos originais, aí ajudaria bastante, né? Mas exatamente. o que o pessoal coloca Não essa de que ele não estava morto ainda é pela expressão que foi usada ali no original. Mas eu precisaria de mais entendi. conhecimento para colocar isso daí exatamente, tá? Mas a É, expressão na forma que foi usada na cultura na época lá indica que o pai dele ainda estava vivo, que ele estava querendo dizer, eu vou ficar ah, cuidando dos tá. meus pais e depois eu vou vir te seguir. Eu Entendi. Mas lembrava disso. Desculpa, eu só lembrava disso porque o pastor Marcelo falou do texto original. E ele falou Ah, que tá. o texto original indica que possivelmente esse pai nem poderia estar vivo ainda. E que Ah, ele tá. poderia, igual o Rodolfo falou, pode ser dele estar vivo ou não, mas dá a indicar que ele esteja vivo. Desculpa, Rodolfo, só Entendi. falando isso. assim, as duas linhas não teriam contradição uma com a outra, tá? Realmente, não é mais uma coisa importante agora, tá? Mas todo esse processo ali da cultura judaica de fazer o enterro é uma coisa que ele não seria um empecilho para ele estar seguindo a Jesus e depois ir lá e fazer o enterro ali do pai, né? Depois de um ano e tal, o tempo que ele se decompôs. Não era um empecilho para que ele não seguisse a Jesus, né? Então, essa desculpa seria uma desculpa não válida nesse contexto aí de que ele morreu, o pai morreu, tá? Mas uma opinião que é praticamente unânime aí é de que o texto ele dá essa margem para que o pai estivesse, na verdade, vivo ainda naquele momento, e o que ele está pedindo é: deixa eu lá cuidar do meu pai até que ele faleça, e então eu vou te seguir. E isso também tem uma aplicação para a gente no dia de hoje, né? Assim, tudo que a gente pode trazer para o dia de hoje. Às vezes a gente faz isso, né? Ah, não, vou resolver umas coisas primeiro. E Jesus está chamando, né? Tá tocando no coração, assim,
Vem, entrega seu coração, vem, entrega seu coração. E a gente fala, não, mas eu ainda tenho isso de empecilho. Esses Ou dias eu estarmos tava. presos às coisas já acabadas, tipo assim, que já não tem mais por que você lutar por aquilo. Desapega e vai. Perfeito. Eu tenho um Coisa amigo sem que tá. valor. Exatamente, tem um amigo meu que estava falando isso para mim esses dias. Falou assim, Karine, eu tô sentindo Jesus me chamar. Eu tô sentindo Jesus me chamar. Mas aí eu fico pensando, né? O que eu vou ter que abandonar, né? O que eu vou ter que deixar. E então eu tô ainda duvidando. Aí eu só falei para ele, só se entrega, só vai. E é o que Jesus está falando assim, deixa para lá, isso daí é tudo morto. Você está dando valor porque está morto, né? Assim, deixa o morto com o morto, você está sentindo a vida dentro de você. Então vai para a vida, vem aqui, né? Vamos tratar do que é vida. Aquilo está morto. Então me lembrou dessa situação aqui também. Se ninguém tem Perguntas? pergunta, tem agora que é a Ah, eu acho principal. que, peraí. Então faz a sua principal e depois a gente responde a da Suzana, que ela pôs no chat. Faz a sua Não, principal. não, pode responder, Suzana. Eu não, você falou que era principal, agora você Olá, responde. Mateus 10:34. Essa aqui é fogo. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora, enfim. Essa é fácil. Vou até deixar os meninos responder de tão fácil, porque eu já sei Tão até. fácil! Eu estou Não é vendo o fácil, contexto aqui, né? não é É sempre bom a gente ver fácil. os contextos, os estímulos, tal. Bom, o que que eu entendo aqui, até para passar para o Rodolfo e a Karine. Mas não penses que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. De novo, é uma linguagem figurada de Jesus aqui, o espada, né? Não paz, mas o espada. O que que ele está falando depois? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe. Aqui que está a chave para mim, Silvana. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. O que está dizendo aqui, né? Jesus parece contradizer, né? Aqui tudo que ele pregou até hoje, né? De não violência, de paz, e agora ele está dizendo que ele vai trazer espada, né? Mas é no sentido das decisões de quem decide segui-lo. Nessa decisão de segui-lo, muitas vezes ele vai trazer dificuldades na sua própria família, no seu próprio círculo de relacionamentos, com o seu pai, com a sua mãe, com os da sua própria casa, né? Por quê? Porque ele decidiu colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida dele. E isso pode não ser aceito, por exemplo, para outros círculos os quais ele frequenta. Então, esse espada aqui na verdade, olha, não vai ser uma decisão isenta de problemas e de conflitos. Só que é o que Jesus diz no final. Mesmo que você perca a sua vida por conta dessa decisão, você vai achá-la novamente, no contexto da eternidade. Então eu enxergo por aí, Silvana. Que ele veio para ser um lutador, né? Ele veio para guerrear e no sentido não, né, de guerra, digo, ele veio enfrentar muitas batalhas, né? Espirituais e, enfim, eu vejo a espada como isso. Então, aí é um ponto exatamente que a gente enxerga o preço da graça, né? Todo mundo é salvo pela fé em Jesus mediante a graça, é de graça. Mas não que isso vai te trazer paz, porque junto com isso vem esse pacote. Você vai assumir um estilo de vida totalmente diferente, que pode te causar muitos problemas em relação aos seus amigos, à sua família, devido à sua mudança de vida. Então, o que Jesus está se referindo é exatamente a isso.
ou seja, não está falando de nenhuma revolução, nem nada ali, mesmo porque muitos discípulos esperavam que fosse isso, né? Esperavam que Jesus estivesse ali para promover uma revolta e libertar os judeus do jugo romano. Mas o que Jesus mostrou sempre era o contrário. Então não era nesse versículo que ele estava realmente se referindo literalmente a uma revolta, alguma coisa assim. Não, o que ele está é exatamente nesse caminho que o Fábio colocou. Então, o que acontece é que você precisa estar preparado porque a sua mudança de vida, buscando o evangelho, vai te colocar em oposição a muitas coisas que você tem aí no mundo, inclusive com a sua própria família, pode ser. E diversas vezes a gente tem os cristãos sendo perseguidos, embora pregando sempre a paz e pregando bons relacionamentos. Tem um comentário aqui na Bíblia comentando essa passagem que eu acho que é bem interessante. Fala assim, ó. Jesus comunica duas ideias aqui. Primeiro, afirma que às vezes o evangelho desperta conflito por causa das profundas diferenças e discordâncias que surgem por parte daqueles que o rejeitam. E segundo, a família e seu lugar na sociedade são redefinidos segundo a nova compreensão do crente. A família de sangue não se encontra mais no topo da hierarquia no contexto do evangelho. A aceitação de Jesus e o amor a ele devem ser prioritários. É nesse sentido a espada, Silvana, no sentido de que pode ter oposição. Né? A espada no sentido aqui de oposição a essa decisão que a pessoa tomou, né? E aí a gente tem inúmeras outras passagens da Bíblia que mostram que Jesus está ao nosso lado, né? Mesmo nessa situação, então eu preciso abandonar minha família se eu aceitei? Não, mas, né, fica firme que talvez você tenha oposição, mas tenta ganhar os da sua família, né, pelo seu exemplo, pela sua atitude, pela sua mudança de vida, né? Tem vários e vários casos aí que eu tenho, lembro, acho que o Rodolfo e a Karine vão lembrar daquela, era uma apresentadora da TV Novo Tempo, a Betina. Ela contou, né? Ela era uma pessoa que, né, os dois não conheciam nada, né, da Bíblia e tal, viviam a vida lá. E aí o relacionamento de casal começou a ter uns, né, uns enroscos aí e tal, decidiram se separar. Decidiram separar. Beleza, aí ele se separou, ele morou sozinho, ela ficou com os filhos, mas ele falou: a minha vida acabou quando eu me separei, né? Não era isso que eu queria, e, né, cheguei até a pensar em me suicidar, em pular do prédio, né, do lugar que ele morava lá. Nesse meio tempo, para encurtar a história, ele conhece a Jesus, conhece a verdade, conhece o evangelho, e ele começa a ter paz no coração dele. E mesmo no dia a dia das, né, interações com ela por conta dos filhos e tudo mais, ela começou a perceber mudanças nele, né? Nossa, tá diferente, tá diferente, tá diferente. Aí ela contou que um dia ela chegou: vem cá, me fala, você conheceu outra pessoa, não conheceu? Falou: sim, conheci. É mesmo? Qual é o nome dela? Não, não é ela, é ele. Sério? Agora você, não sei o quê. Sim, é Jesus. E com isso ele ganhou ela. E hoje o casal, né, atua ali no Ministério, né, de Comunicações, os dois trabalhando, né, a mudança de vida dele, né, pôde se contrapor à oposição e aí ganhou, inclusive, ela para, né, para viver essa verdade que ele conheceu. Então é nesse sentido, né, da oposição. Eu vi que tem uma pergunta no chat ali quem que é? Da Suzana, perguntando o que que a Bíblia fala de cremação dos mortos. Primeira coisa, Suzana, a Bíblia não fala muita coisa acerca da cremação. Ela não condena, não diz que é uma prática errada nem nada. Mas no cristianismo, especialmente depois da Idade Média, se adotou uma cultura de que era errado cremar e que Jesus não poderia ressuscitar quem foi cremado, que é uma coisa totalmente tá minimizando aí o poder de Deus, tá? Como se eu dependesse daqueles mesmos átomos que compuseram o meu corpo um dia para me tornar vivo de novo. Especialmente porque a gente tem átomos sendo trocados com o nosso corpo aí o tempo inteiro. Então a gente não está amarrado à matéria para ter um novo corpo, tá? E a promessa de que a gente vai ter é, um novo corpo sem as características do pecado, ou seja, vai ser um corpo totalmente diferente.
Mas tem um texto na Bíblia que fala de cremação e que ela foi feita pelo povo de Israel. Então, lá em 1 Samuel, verso 31, 11 a 13, 1 Samuel, desculpa, 1 Samuel, capítulo 31, versos 11 a 13, e aqui é narrada a derrota do rei Saul. Se começar ali no verso 8 do 1 Samuel 31, sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então, Saul e os filhos haviam sido mortos. E aí, o que eles fizeram? Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram de suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Então, os inimigos do povo de Israel, derrotaram o povo de Israel, mataram a Saul, que era o rei. E aí no verso 11, ouvindo... e ainda aqui no verso 10, puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes, Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean. E vindo a Jabes, e atenção que fizeram agora, eles não sepultaram eles, tá? Os queimaram, tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Então aqui você vê os próprios judeus praticando um ritual de cremação ali, tá? E ainda, não bastando isso daqui, posteriormente, Davi agradeceu aos homens que fizeram isso por terem feito. Então aqui a gente tem uma evidência contrária do que a crença de que a cremação seria um pecado, tá? A gente tem uma evidência, especialmente quando Davi depois agradece eles por terem feito isso. Isso vai estar no livro de 2 Samuel, capítulo 2, verso 4 a 6, de que não é um pecado a cremação. Agora, qual que era a forma comum de se lidar com os corpos durante o período bíblico ali, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Era o enterro, tá? E especialmente no Novo Testamento já tinha aquele formato de enterro que o Fábio até mandou uma foto ali, que você tinha o túmulo onde você deixava a pessoa, lacrava ele com uma pedra e, posteriormente, depois do corpo se decompor, recolhia-se os ossos e então sepultavam-se os ossos, enterravam os ossos daquela pessoa, tá? Mas, enfim, nós não temos nada que coloque a prática de cremação como sendo algo errado. A Bíblia não levanta nada acerca disso. O que a gente tem é uma tradição cristã posterior aí de que não poderia ser feito, mas essa tradição é mais baseada em você dar um comportamento mais humano para Deus do que de um ser todo-poderoso, de um ser que pode te restaurar a partir de qualquer situação. Obrigada, Rodolfo. Nada. Mas aí, Suzana, acho que tem um princípio que é importante, que está lá em Romanos 14, 22, que vale para tudo, não só para esse caso, quando a gente não tem uma orientação clara. O Rodolfo falou, não tem nada, nenhuma, nem para lá, nem para cá, né? Então, como é que a gente faz quando a gente se depara com coisas desse tipo? Romanos 14, 22 diz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, feliz é aquele que não se condena. Se eu não tenho orientação específica, então eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou tomar cuidado que isso não me condene de alguma forma. O que é esse condenar, né? Aí se a gente vai para um problema que a igreja iniciante tinha, que era todo, né, quando Paulo vai para o mundo fora ali da Judéia, né, ali do território de Israel, era um território absolutamente pagão. O que eles faziam? Ofereciam os sacrifícios aos ídolos. Qual era a carne que eles comiam no dia a dia lá? Eles tinham muita preocupação. Será que eu posso comer uma carne sacrificada aos ídolos? Né? Qual é a orientação que Paulo dá lá em 1 Coríntios 8? E fala acerca das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Só para resumir, ele fala no final, deixa eu pegar aqui. E assim, porque se alguém tiver a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber,
perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E aí ele conclui: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo está dizendo: relaxa, você não tem como saber. Como é que você vai separar uma coisa da outra? O que é ou não sacrificado aos ídolos? Mas se algum irmão seu, que é fraco na fé, vê você fazendo isso, e isso escandalizar ele, não faça. Porque, né, se ele, pela fraqueza de fé dele, ele se escandalizar e se desviar, você tem alguma certa responsabilidade. Então, aqui está o conselho. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, eu acho que é uma visão equilibrada aí para coisas desse tipo, né, que é a cremação e qualquer outra, né, que não tem uma orientação clara e específica na Bíblia. Isso fere algum princípio geral da Bíblia? Não. Então, agora eu posso decidir. Ah, mas se a minha decisão escandaliza de repente a um irmão que de repente tem muita coisa que é cultural, como era o caso lá de Paulo. Então aí eu vou evitar para não criar problema, né? Isso é uma pedra de tropeço, como a gente estava falando no começo, para o meu irmão, né? Que é fraco na fé. O problema não sou eu, o problema é ele. Mas olha como o amor de Deus atinge inclusive o fraco, né? Deus me pede para ser complacente com ele, mesmo ele sendo fraco, mesmo que o problema seja com ele. Mas então você não faça, para que, né, não tenha dificuldade. Eu vou dar um exemplo que meu sogro sempre contava. Ah, sei lá, 50 anos atrás, eu nem era nascido. 50 anos atrás, não se tinha carro importado, né, no Brasil, né, não tinha. E teve um pastor, que foi pastor aqui de São Carlos, da Igreja Adventista, que ele era pastor nos Estados Unidos durante vários anos e veio para o Brasil transferido. E, né, como ele tinha, né, os bens dele nos Estados Unidos, ele trouxe um carro, e esse carro só existia nos Estados Unidos. Era um carro, assim, totalmente diferente, né, um negócio fora. Quando esse pastor chegou aqui, começou a rodar com esse carro, você imagina que os caras das garagens de carro começaram a falar: olha aí, ó, como que esse pastor conseguiu um carro desse? Não, não tem como, né, ter um carro desse aqui no Brasil. Como é que ele fez? Ele deve ter pago alguém, ele ganhou isso como, tal. E o pastor percebeu quando começou a ter o zoom, zoom, zoom. Vendeu o carro. Ele estava fazendo alguma coisa errada? Não. Mas para evitar o escandalizar o irmão fraco na fé, ele vendeu o carro e ficou de bem. Então, é um exemplo nesse sentido. Mas, Fábio, o que o Rodolfo falou sobre Deus é tão poderoso que ele pode juntar todos os átomos do Ah, corpo, é muito sério, né? Porque então, exato. se você cremou, não tem mais nada, mas quem somos nós, né? Exato. E outra, ele não criou Adão do nada. E eu, sinceramente, eu nem creio que ele vai reaproveitar os meus átomos. Porque os meus átomos são defeituosos. Eu acho que eu espero que ele use coisa nova. Porque ele vai fazer tudo novo, tudo de uma outra, né? Ele não vai usar, não sabemos, né? Mas, enfim, para ele isso é zero problema. Não precisa se preocupar com isso, né? E outra, e aí os reformadores foram queimados e as cinzas jogadas lá no rio, né? Os grandes reformadores da Reforma Protestante. Não vai usar matéria pré-existente. O átomo Deus, ele até poderia. Reúne Pois todos os é, átomos que era dele, né? Mas a como o Rodolfo falou, questão, esse a negócio se renova questão, tanto. a questão de cremar na época tinha a ver com essa tradição também, é porque você queria destruir a possibilidade daquela pessoa de ser ressuscitada, né? Então por isso que eles queimavam. Então os mártires que foram queimados aí, seguramente vão estar no céu. Com certeza. E hoje, pensando do ponto de vista de espaço, de soluções para as cidades e tal, é o caminho, né? Hoje está acabando esses territórios de cemitérios grandes, né? Hoje você vai em grandes capitais, Curitiba, por exemplo, você tem um prédio ali e, né, você tem vários andares e cada andar um pedacinho que você bota a urna não, né? O potinho lá onde tem as cinzas. Tá? Não estamos escandalizando ninguém, tá tudo certo. Mas, Obrigada. mas Pegar a cá entre cinza e jogar no jardim de casa pode escandalizar um pouco, né? Pegar a Pô. cinza e jogar no pé de jabuticaba. E o duro é se a jabuticaba morrer, a sogra, né? É, Jogou aí lá. fala, nossa senhora, aí vai virar praga familiar. Nossa senhora, morreu a jabuticabeira. Ah, mas jabuticabeira que eu joguei a cinza da sogra. Ai, que horror, gente. E Ô, eu Sil, o gosto que que você muito ia dela. falar? Hã? Sil, você ia falar uma coisa.
Não, eu ia brincar com o Fábio, que ele está falando de escândalo, mas quem mais escandalizou nesse mundo foi o Jesus, né? Ele que foi a pessoa que mais escandalizou, né? Escandalizou, né, Silvana? Escandalizou aqueles que esperavam um Jesus diferente, né? Esperavam um Exatamente. Jesus que ia ser brotherzão, que ia deixar eles fazerem tudo o que eles queriam lá, eles repudiavam a mulher, né? Lá no Sermão do Monte, Jesus fala isso, né? Que dizem os anciãos? Que eles falam nas tradições deles? Não, que o homem pode repudiar a mulher, querer abandonar a mulher se ele der carta de divórcio. Se ele der a escriturazinha, que ela pode se casar de novo. Mas, na época, ele podia fazer isso para qualquer coisa, até se ela queimasse a comida, ele podia fazer isso. Então, esses se escandalizavam quando Jesus se contrapunha às conveniências, né, ao estilo de vida que eles tinham, que era em desacordo, né, com o que a Bíblia revelava. Né? Esses se escandalizavam. Os É. outros amavam, né, a mulher apanhada em adultério, que foi extremamente acolhida por Jesus, a mulher samaritana no poço, que tinha 5 maridos já. Jesus vai e acolhe essas pessoas, né? É. No Pessoal, final aqui de Samuel fala, né, que, os moradores vão atrás dos corpos, né, tiram os corpos de Saul e de seus filhos, e voltando a Jabes, os queimaram ali. Em seguida, pegaram os ossos, os sepultaram em Jabes, debaixo da tamargueira, e jejuaram 7 dias. Esse era o costume da época? Não, esse não era o costume da época. Isso é uma prática que eles fizeram naquele dia e que não foi condenada por Davi, não foi condenada por ninguém, mas Ah, o costume entre os israelitas na época era do sepultamento. Essa era a prática mais comum. tá, entendi. foi E por essa eventual, ser a mas prática mais comum, a gente não vê relatos da Ah, tá, ação. foi tá bom. eventual, mas não foi condenado, entendeu? Tá, Exatamente. tá. Pessoal, acho que nosso tempo já deu. Eu vou interromper aqui, mas querendo dizer para vocês que nós vamos ter um período intertestamentário. Nós vamos parar um pouquinho para as férias, voltamos em agosto, com novas. Nós vamos com um novo formato, não percam com um novo formato, nós estamos discutindo como isso vai ser, mas vai ter mais momentos desse e menos da gente apresentando conteúdos, e a gente está querendo tornar isso uma forma mais dinâmica para vocês trazerem mais perguntas. A gente gostou muito desse formato, não sei se vocês gostaram, mas a gente gostou muito disso, de vocês terem perguntas, né? Acho que é mais dinâmico até. E sábado, lembrando o convite para vocês estarem aqui, vou mandar a localização já. Vai ser um grande prazer a gente se despedir em alto estilo aí. Que horas? Nosso 9 horas, Sil. 9 da noite ou da manhã? Amanhã, 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 amanhã. Ah, 9 da manhã. Tá, Né? tá. Então, vou pedir pro Fábio orar, que já que ele estava tão longe de nós há algum Ausente, tempo. né? Tava tão relapso, né? Imagina, estava lá no outro grupo, super ativo. Vamos orar então. É. Nosso Deus, nosso Pai, elevamos a Ti ser a nossa oração de gratidão. Mais uma vez agradecemos a oportunidade que temos de ouvir a Tua voz por meio do Espírito Santo, quando nos debruçamos sobre a Tua palavra. Te pedimos e agradecemos pelos temas que discutimos aqui e que Teu Santo Espírito nos ilumine, a cada um de nós, que possamos dia a dia crescer no conhecimento da Tua palavra. E que esse conhecimento da Tua palavra possa se refletir na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Cuida de todos nós, nos dê um final de semana abençoada e, de modo especial, nos conduzas no nosso encontro no sábado, que tudo possa ser feito para a tua honra e glória, possamos ter momentos especiais de comunhão entre nós e contigo. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos. Por Jesus, amém. Amém. Bem, Amém. Lembrei de uma coisa, ô Karine, acho que é legal também que a gente falou, se vocês tiverem temas específicos que gostariam, acho que é legal. A Suzana já falou em algum momento, né, dos mortos, tal, o que a Bíblia diz, e aí a gente pega os textos e a gente vai conversando. Então, se tiverem outros temas, não só, né,
o texto específico, que é muito legal, mas se tiver temas também é bem interessante para a gente ir orientando, trazer coisas mais de necessidade mesmo, que vocês queiram mais ver. Sabe, para mim é o milênio, que eu tô doida para saber tudo. Milênio, Vou milênio, anotar milênio. aqui. Ó, já tem 2, então. Morte, milênio, e a gente vai juntando esses temas aí para a gente montar a nossa sequência aí na volta. É Aí isso. vocês podem pôr lá no grupozinho, lembrei de um tema, põe lá, a gente vai capturando. Depois a gente organiza. Até sábado, então, pessoal. Nos Até encontraremos sábado. pessoalmente. Melhora, Jane, melhoras. Obrigada, pelo amor de Deus. Coitado. Orem por mim, por meu narizinho. Vamos orar, coitadinha. Até mais, gente. Até Tchau, sábado. gente. Boa Obrigada. noite. Até Noite, sábado, pessoal. gente. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau. Até sábado. Tchau.